Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Glória a Deus, Yeshua já está aqui. Vamos continuar adorando Ele, vamos continuar falando com Ele, vamos continuar deixando Ele à vontade. Senhor, o Senhor já está nesse lugar, nós queremos te deixar mais à vontade ainda, Pai. Sinta-se à vontade aqui, sinta-se à vontade aqui, Espírito Santo. Sinta-se à vontade, Yeshua. Sinta-se à vontade, Pai. Nós te convidamos para que o Senhor sinta à vontade em nosso meio, papai. Sinta à vontade aqui, Senhor. Nós queremos o adorar, o venerar. Nós queremos te engrandecer. Nós queremos te amar mais. Nós queremos nos aproximar mais. Nós queremos nos achegar mais. Sinta-se à vontade, meu Pai. Sinta-se à vontade a nos tocar, a nos moldar, a arrancar aquilo que não é do Senhor. Yeshua, sinta à vontade. Sinta-se à vontade, enche-nos com teu poder, enche-nos com a tua presença, Pai. Nós o convidamos, Espírito Santo, faça o que o Senhor quiser fazer, faça o que o Senhor veio para fazer. Nós nos rendemos, nós nos entregamos, nós pedimos, Senhor, faça aquilo que o Senhor quiser fazer, Pai. Nós o convidamos a fazer, faz o que o Senhor quiser, toca-nos, toca-nos, toca-nos. Queremos sair daqui tocados, transformados, melhores do que chegamos aqui, Senhor. Toca-nos, Espírito Santo. O Messias aguardado já está aqui, Pai. Nós queremos fazer o nosso culto ao Senhor. Nós queremos levar o nosso coração até o Senhor. Nós queremos sentir a Tua presença, ouvir Tua voz, saber o que o Senhor quer de cada um de nós. Convidamos o Senhor. Sinta a vontade aqui, Yeshua. Sinta-se à vontade aqui, Senhor. Sinta à vontade. Sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade. Espírito Santo, pode fazer o que o Senhor quiser. Maravilhoso, Tu és maravilhoso. Tu és poderoso. Tu és grandioso, Tu és digno de ser adorado, Tu és digno de ser venerado, o único digno de todo louvor e de toda adoração és o Senhor, o único acima de tudo e acima de todos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas capítulo 17, faça o seu culto ao Senhor, abra o seu coração e fala com Ele aí. Pede ao Senhor o que você precisa falar, o que você precisa confessar, o que nós precisamos dEle hoje. Ele está aqui. Segunda Crônicas 17. Vamos ler um pouquinho. Em lugar de Asa reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não procurou os Baalins, antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino em suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Até aqui por enquanto, podem assentar. Essa palavra está dizendo a respeito do rei Josafá, um rei que assumiu o trono depois que seu pai faleceu. E ele começa dizendo que ele fortificou algumas áreas contra Israel. Ele se armou contra Israel. E a Bíblia fala que ele continua fazendo aquilo que mais para frente um pouquinho fala, praticando a vontade de Deus, como seu pai Davi
fazia. E ele continuou nesse caminho, ele continuou seguindo e observando a palavra de Deus. Tanto é que o Senhor o engrandeceu, o Senhor o enriqueceu, o Senhor deu muita honra para Josafá. E no versículo 10, a Bíblia fala que aos arredores veio um terror da parte do Senhor sobre aqueles reinos, por conta da vida de Josafá, que era reta, que estava fiel à vontade de Deus. E ele não tinha inimigos, porque ele estava com o coração aplicado à palavra de Deus, e ninguém se levantava contra ele, porque levantou um terror contra os outros reinos, contra os inimigos, contra os filisteus, contra Israel, contra um povo que rodeava aquele povo. E ele se fortificou, ele se engrandeceu. O Senhor deu grande riqueza para ele, deu honras para ele. Até os filisteus, que eram inimigos, iam lá honrar com presentes a ele. E no versículo, a partir, vamos ler o 10, do 17:10. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus até traziam presentes a ele, e prata, tributos. Até aqui. Então os inimigos agora começaram a engrandecer Josafá, porque eles começaram a ver algo diferente nele. Ele assumiu o reino. A Bíblia fala que ele aplicou o coração na palavra de Deus. Ele continuou honrando a Deus. Para vocês verem o que ele fez. Ele pegou os seus príncipes, os maiorais do reino, e deu a palavra de Deus para que eles pudessem, em todas as cidades, irem levar a palavra de Deus e ensinar o povo a palavra de Deus. Imagina como que Deus olhava para ele. Deus começou a engrandecer de uma forma muito grande, que todos em volta, toda a vizinhança, as cidades, os reinos começaram a ver coisas grandiosas acontecendo ali. E esse terror veio sobre esses reinos, sobre esse povo que não tinha nem coragem de levantar uma espada contra ele. E a Bíblia fala que ele foi, a cada dia que passa, vivendo coisas grandes com o Senhor, uma fidelidade com o Senhor, constante. Ele começou o reinado certo, ele começou crendo, ele começou levando a palavra de Deus a lugares que pessoas não conheciam. Ele tirava os seus grandes e falava: vai e anuncia a palavra de Deus a tal povo. E eles iam e anunciavam, e eles voltavam e levavam novamente a palavra. E o Senhor ia engrandecendo a cada dia mais que passa a vida dele. E em todo tempo ele buscava a Deus, ele orava ao Senhor, ele pedia a direção de Deus, e o Senhor era com ele. Ele aplicou o coração nos caminhos do Senhor. Por isso o Senhor olhava para ele, olhava para a fidelidade dele, e tudo que ele colocava a mão, o Senhor abençoava. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Até chegar num momento onde ele vai fazer aliança com um rei. O rei chama Acabe, um dos piores reis de Israel até a época dele. Só que antes dele fazer essa aliança, ele deveria continuar com seu coração na palavra de Deus. Ele deveria buscar o profeta e falar: eu quero fazer uma aliança com esse rei. O que vocês me falam? Ele não buscou o conselho do Senhor. Embora era um homem de Deus, e ele foi e teve um encontro com Acabe. A Bíblia fala que ele se aparenta com Acabe. E Acabe, na sua lábia, chama ele para fazer uma aliança e para ir para a guerra com ele, contra os inimigos de Acabe. Não eram os inimigos de Josafá. Josafá não tinha inimigo. O Senhor estava protegendo Josafá. O Senhor estava com ele. Então não se levantava inimigo contra ele. Então ele pega aquela prova com a própria mão e fala: então eu vou com você. O teu povo vai ser como o meu povo, o teu gado como o meu gado, os teus cavalos com os meus cavalos. Vamos ser um só povo. E a Bíblia descreve Acabe como um rei perverso.
Josafá era um homem de Deus. Não dá certo uma sociedade como essa. Não tem como dar certo. Era como você pegar a luz e as trevas. Não vai dar certo. Ele servia a Deus e esse cara aborrecia a Deus. Ele era um homem muito perverso. O povo de Israel começou a sofrer numa época onde o profeta Elias falou: não vai chover durante 3 anos. E o rei falou que a culpa era do profeta. O povo começou a passar fome, não tinha mais chuva sobre a terra. Veio um caos muito grande. E ele, ao invés de recuar, pedir perdão a Deus, falar: Senhor, eu estou... A Bíblia fala que ele conduzia o povo ao pecado, tirava o povo da presença de Deus e levava para um caminho para servir os Baalins, para servir um monte de coisa, menos a Deus. Ele desviou todo o povo da presença de Deus. Ele era um rei perverso. E é com esse cara que Josafá faz uma aliança e fala: nós vamos para a guerra junto. Antes de fazer isso, ele deveria... acredito que ele não precisava nem orar. Não era para ter feito aquela aliança. Aí ele fez a aliança com esse rei. Ele fala: nós vamos então para a peleja, nós dois. Vai vir os meus soldados, vão se juntar com os seus, e a gente vai enfrentar o seu inimigo. Era o inimigo de Acabe, não era o inimigo de Josafá. E eles fazem uma reunião ali. E Acabe fala: eu tenho 400 profetas, vou chamar eles. Na verdade, quem falou isso foi Josafá. Eu quero ouvir uma palavra de Deus, um profeta, se esse negócio aí é de Deus. Aí Acabe falou: tem 400. Ele sempre tinha um monte, né? Tinha os de Azerá, tinha um monte lá, sempre tinha. Aí ele chama 400 profetas diante dos 2 reis. A Bíblia fala que os 2 reis ficam sentados. Os 400 profetas falam a mesma coisa: podem ir, rei, vocês vão se dar bem na batalha. Os 400, não tem um negócio esquisito? 400 pessoas, a mesma profecia, do mesmo jeito. Pode ir que vocês vão se dar bem. Depois que os 400 falam, Josafá fala: mas não tem mais nenhum aí, não? Imagina o Acabe falando assim: rapaz, passou 400 aqui. Ele fala: não tem mais nenhum profeta do Senhor aí? Ele fala: tem mais um, tá escondido lá, chama ele lá, Micaías. E ele vem. O camarada que busca ele lá fala assim: ó, todo mundo já falou que o rei vai ter êxito, que ele vai ganhar essa batalha. Fala igual os outros. Os profetas tinham que ser macho naquela época. Ele falou assim: tão certo como vive o Senhor, aquilo que ele mandar eu falar, eu falarei. E ele foi à presença dos 2 reis. Chegou lá, o rei perguntou: Micaías, nós iremos e vamos vencer essa batalha? Ele falou: pode ir que vocês vão vencer, rei. Falou igual os outros. Aí o próprio Acabe, o perverso, aquele que não acredita na palavra de Deus, fala: tá vendo, tá tirando sarro de mim de novo, ele nunca profetiza o que é bom a meu respeito. Daí ele falou: é isso que diz o Senhor. Eu vejo as ovelhas de Israel todas dispersas, sem pastor. Pode ir e você não vai voltar. Ele falou com outras palavras, mas o sentido foi esse: você não vai voltar, rei. Porque ele foi ousado e ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu a palavra de Deus e ele não ficou com medo do rei. Ele entregou aquilo que Deus mandou ele entregar, ele falou aquilo que Deus mandou ele falar. Porque o rei ele era tão sabichão que ele queria manipular até a palavra de Deus. Mas o profeta entregou aquilo que era para ser entregue da parte de Deus. Falou: não vai ter êxito nessa batalha. 400 profetas falaram a mesma coisa e ele falou: não vai ter êxito. É mentira, não vai ter isso. Aí o rei fica irado e manda prender ele. Fala: prenda ele e deixa ele até que eu retorne vivo. O profeta falou assim: se você voltar vivo, não foi o Senhor quem falou por mim. Eu imagino a coragem desse cara, eu imagino a autoridade, eu imagino como que o Senhor olha para ele e fala: esse é profeta de verdade, esse não tem medo de nada e nem de ninguém, porque Deus mandou e ele falou. E a hora que o rei dá a última atacada, ele fala: pode ir. Se não foi Deus que me falou, não vai acontecer. E acontece a palavra que o profeta fala. Eles vão para a batalha. E eles deixam ele preso lá. E acontece uma batalha, as duas
A guerra se alastra e a Bíblia fala que o rei que estavam atacando eles fala: a gente só tem um inimigo, é o inimigo de Israel, é o rei de Israel. E Josafá estava no meio da batalha também. E o rei de Israel disfarça a tua roupa, se esconde, para ver se a palavra do profeta não ia se cumprir, para ver se o profeta era de Deus mesmo. Eu vou me esconder aqui, talvez eles não me achem, vamos ver se esse cara é de Deus mesmo. E ele vai, e a batalha vai. Chega um momento em que vão 2 soldados contra o rei Josafá. E a hora que eles vão atacá-lo, a Bíblia fala que ele grita. E na hora que ele dá um grito, o Senhor o livra das mãos deles. A Bíblia fala que o Senhor o livrou. Eles se desviaram dele e foram e continuaram a batalha, continuaram a guerra ali, até que um flecheiro manda uma flecha ao acaso, a Bíblia fala. É ao acaso. E o rei de Israel estava com a sua armadura, preparado para a guerra. A Bíblia fala que ela entra num lugar onde não tinha nenhuma armadura preparada para aquela. E ele é ferido, e ele pede ali que o seu ajudante retire ele do meio do foco da guerra e leva para um lugar mais tranquilo, porque ele estava ferido. E a Bíblia fala que ele fica ali sofrendo até a tarde, e à tarde ele morre. Ou seja, a palavra do profeta foi verdadeira. A palavra do homem de Deus foi verdadeira. E esse rei, ele sempre desafiava os profetas do Senhor, mas ele sempre levava a pior. Porque quando ele afronta o profeta, ele está afrontando a Deus. Quando ele não acredita naquilo que o profeta está falando, que a palavra de Deus está falando, ele está afrontando o próprio Deus. Aí a responsabilidade fica por conta dele. Vamos ler o 19. O que o Senhor fala aqui agora? Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra, dispuseram o coração para buscares a Deus. Eu vejo aqui uma segunda chance que o Senhor dá a Josafá. Você deveria ajudar alguém que está sempre falando mal do Senhor? Eu quero ler esse versículo de novo. Versículo 2. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Devias você amar aquele que aborrece o Senhor, aquele perverso? Devias você pegar a guerra daquele perverso e lutar por ele? Devia você entrar numa batalha que não é sua? Devia você fazer algo que nem me perguntou que era para fazer? O profeta vai até ele e fala: você deveria fazer isso? Como um conhecedor da palavra, você é óbvio que você sabia que não deveria fazer, mas você vai lutar uma luta que não é sua, uma guerra que não é sua. Você chama algo para você que não era seu. Nos nossos dias, né, catar a prova com a mão. E ele foi, e ele lutou a luta de alguém que o Senhor reprovava. Ele pegou na mão de alguém que o Senhor reprova. Ele se filiou com alguém que não tem nada a ver com Deus. E o profeta vai lá para afrontar, para falar com ele que Deus tinha falado, que Deus tinha reprovado aquela atitude dele, que ele passou pelo fio da espada e quase que ele morre, mas foi o Senhor que livrou ele da morte. Existe luta que a gente entra, que a gente vai batalhar, que pode nos levar à morte. Josafá estava à beira da morte quando ele aceita esse convite de lutar com alguém que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que não tem nada de Deus, que não tem nada da palavra de Deus. Um perverso, a palavra está dizendo, ele é perverso. Você não deveria ter saído daqui para ir até lá. Você não deveria ter saído do seu canto, daquilo que eu te chamei para fazer,
para se filiar a alguma coisa que não tem nada a ver com você. Primeiro você vai lá e fala que quer fazer uma aliança com ele. Depois você entrega o teu filho. Não faz sentido. E o Senhor começa uma nova vida, uma nova oportunidade a ele. Fala, porque você fez algo bom, porque você foi fiel, porque você teve fidelidade com a palavra, porque você ensinou o povo a minha palavra, porque você foi fiel, porque você não negociou os meus princípios, mas nisso aqui você errou. Pelas coisas boas que você fez lá no começo, eu poupei a sua vida. Por aquilo que você fez e não negociou a minha palavra, quando assumiu o trono, quando assumiu aquilo que eu chamei você para fazer, foi por causa disso que não deixei que você perecesse com o rei de Israel. Porque o rei de Israel pereceu, porque desobedeceu a palavra de Deus, zombou do profeta, zombou da palavra, e em todo o tempo ele vivia uma vida. Eu acredito que ele conhecia muito bem a palavra de Deus, Acabe. Ele conhecia a palavra, e não era pouco. Ele casa com uma mulher que não tem nada de Deus, uma endemoniada do inferno. E a mulher que governa, a mulher que manda no reino, é ela que fala mais alto lá. É ela que servia e sustentava um monte de profeta de Azerá, um monte de demônio. E era ela quem governava aquele reino. E ele não tinha voz ativa de nada, ele não tinha autoridade. Quando o povo começa a pecar, começa a sair da presença de Deus, ela instiga ainda mais. E ele, como um rei, como alguém, como sacerdote, ele deveria se levantar e falar: ei, tem alguma coisa errada. Mas ele nunca se levantou. Ele nunca enfrentou. Ele era a autoridade máxima, mas ele nunca se levantou. E ela governava, e ela matava a pessoa inocente, e ela fazia o que ela queria para conseguir aquilo que ela queria conseguir, contra a palavra de Deus. Matava o profeta do Senhor. Era tão louca, mas tão louca, que um dia ela vai mexer com um profeta chamado Elias. Mas aí Deus era com ele: eu vou te matar. Não conseguiu matar porque ele era aquilo que Deus chamou ele para fazer. Ele destrói todos os profetas dela, todos os profetas mentirosos que ela sustentava, que ela bancava. Ela bancava. Ele, sendo rei, era ela quem sustentava. Então, um camarada como esse, que não tinha voz ativa no reino, vai lá, chaveca Josafá, um homem de Deus, conhecedor da palavra: vamos comigo para a batalha. Ele sabia que se ele fosse sozinho ele não dava conta, mas ele via que Deus era com Josafá. Então vamos lá comigo, me dá uma forcinha lá. E ele consegue persuadir o homem de Deus e tenta tirar ele do propósito, tenta tirar ele daquilo que Deus chamou ele para governar uma nação, para governar um povo, para ensinar um povo, para levar prosperidade para um povo. A Bíblia fala que ele era muito próspero, ele era muito rico, e ele tinha respeito dos outros reinos. Então esse Acabe, ele viu isso. Então ele chama ele para perto e vai, e faz ele pegar a luta, e vamos lutar junto. E ele pega aquela luta desse perverso e vai lutar. Mas ele não pergunta para Deus se era para ele ter ido. Se ele pergunta na hora, Deus ia falar: claro que não. E quantas vezes nós não somos assim? Nem perguntamos para Deus o que fazer, já metemos a cara. E aqui, quando eles estão todos reunidos ali, eu vejo Josafá tentando cair em si, mas ele não consegue, porque ele fala: tem algum profeta do Senhor aqui para a gente consultar a Deus? E por que ele não fez essa pergunta lá no começo, antes de se filiar ou de falar: nós vamos lutar juntos? Primeiro ele fala: nós vamos lutar juntos, estamos juntos. Aí depois ele pergunta se tem profeta do Senhor lá. Por que antes dele dar a resposta para Acabe, ele não fez essa pergunta para ele mesmo? Pera aí, deixa eu procurar um profeta do Senhor para saber se isso é de Deus. Mas não, ele já tinha tomado a decisão, ele já tinha falado: eu vou lutar com você. Aí depois ele pergunta: será que tem algum profeta do Senhor aqui? Será que tem algum profeta do Senhor aqui? Mas ele já tinha dado o primeiro passo, ele já tinha se decidido a andar junto com esse perverso. Ele já tinha quebrado o princípio ali. Ele já tinha se filiado com alguém que o Senhor reprovou ali.
Ele deveria ter feito isso antes de sair da casa dele, antes de pegar a tua caravana e se encontrar com esse perverso. Trazendo para os nossos dias, antes de tomar uma decisão importante na nossa vida, precisamos levar ao Senhor. Senhor, eu estou querendo fazer esse negócio aqui. É da tua vontade? Senhor, eu estou querendo abrir uma empresa com esse perverso aqui. É da sua vontade? Senhor, eu estou querendo namorar com esse perverso aqui. É da tua vontade? Ele não fez essa pergunta antes. Ele não parou, ele não pesquisou, ele não foi orar, ele não colocou o coração no Senhor nesse momento. Ele não foi lá. Ele iniciou muito bem. O Senhor o engrandeceu. O Senhor ouviu a oração dele. O Senhor ficou maravilhosamente. Quando viu ele tirando seus príncipes para ensinar a palavra nas cidades e vizinhos, o Senhor começou a engrandecê-lo. O Senhor começou a prosperar. O Senhor começou a abençoá-lo. Mas na hora de tomar essa decisão, ele deveria antes perguntar ao Senhor: Senhor, é da tua vontade isso? Se ele perguntasse de cara, Deus ia falar que não é da minha vontade. Você vai filiar com alguém que não tem os mesmos princípios que você. Você vai se ajuntar com alguém que não conhece, não honra a Deus como você. Não tem os mesmos princípios que você. Não conhece a mesma palavra, não tem o mesmo zelo que você. E no meio do caminho ele pergunta se tem um profeta. Ele errou no meio do caminho. Mas aí o Senhor dá a oportunidade dele voltar e acertar. Então o Senhor, ele não quer que a gente pare no meio do caminho. Só que Ele também não quer que a gente tome uma decisão precipitada no meio do caminho. Para depois a gente orar no meio do erro e falar: Deus, tem algum profeta aqui? O que eu faço agora? Eu tenho que, antes de dar o primeiro passo, Senhor, é da tua vontade esse próximo passo? É da tua vontade eu me ajuntar com esse cara? É da tua vontade? Se Deus fala, vai e se filie a Ele e seja um com Ele, vai e faça isso. Mas se o Senhor mandar, mas se o Senhor não mandar, não vai. Deus, eu posso ir? Pode, então vai. Deus, eu posso ir? Não posso, então não vai. Deus, eu posso ir? Eu vou ouvir o silêncio, então fica quieto. Fica quieto até ouvir. Nem que seja um não, mas tem que obedecer a palavra. Precisa obedecer, porque se não obedecer, lá na frente pode ser muito tarde. Josafá se arrependeu no meio do caminho, mas ele já estava lá com o rei, com a sua caravana, com o seu exército todo preparado. E o Senhor ainda teve misericórdia dele. Ele poderia ter morrido por causa dessa decisão. Ele poderia ter perdido a vida numa batalha que não era dele. Ele poderia ter terminado ali. E a palavra poderia ter encerrado naquela batalha. Então morreu Josafá defendendo um canalha. A guerra não era dele. O que eu quero dizer hoje para você? Só entra numa guerra que não for sua se for Deus que chamou você para entrar. Não é sua? Foi Deus que chamou? Então entra. Não é sua? Não, Deus não chamou, então não vai. Pior ainda, se for um perverso que você vai lutar junto com ele. Você vai pegar uma guerra que não é sua, um problema que não é seu. Mas Deus colocou você para defender isso, para defender essa causa, para defender esse povo, para defender essa pessoa. Foi Deus que chamou? Então abraça e fala: Deus, então vai comigo, porque sozinho eu não vou dar conta. Então vamos comigo, porque eu não vou dar conta. Mas vai para a palavra primeiro. Vai para a palavra antes de ir para a guerra. Vai para a palavra antes de cometer o erro. Pode ser que lá no final não dê mais tempo. Pode ser que lá no final não tenha uma segunda chance. Isso serve para a nossa vida espiritual, para a nossa vida profissional, para as nossas amizades, para a nossa vida no todo. Em toda decisão importante que a gente for tomar, primeiro precisamos buscar a palavra de Deus. Precisamos buscar o conselho que a palavra de Deus nos dá.
para não se arrepender no meio do caminho. E muitas vezes, quando se arrependemos no meio do caminho, é mais difícil de voltar no começo. É mais difícil. É mais difícil voltar a fazer as primeiras obras. É mais difícil voltar a crer na palavra. É mais difícil continuar crendo como cremos no começo. Então o Senhor está dizendo: antes de ir para uma batalha, me busca primeiro. Antes de enfrentar qualquer coisa que seja, primeiro precisamos da instrução do Senhor. Primeiro precisamos saber se o Senhor está nesse negócio. Primeiro preciso saber se Ele aprova esse negócio. Se o Senhor não aprovar, não entra nessa guerra. Não podemos lutar aquilo que não é nosso, arriscar a nossa própria vida para uma coisa que o Senhor desaprova. O Senhor está reprovando e nós estamos querendo desaprovar. Josafá estava querendo ser melhor que Deus, querendo aprovar um camarada que Deus já tinha reprovado. E quantas vezes nós fazemos isso? Camarada que não tem nada de Deus, mas eu vou lutar com você. Não, vai primeiro para a palavra de Deus. Vai primeiro buscar o conselho do Senhor. Vai primeiro orar. Vai primeiro pedir a direção de Deus para não tomar uma decisão precipitada, uma decisão que pode custar caro lá na frente. Pode custar caro. Quase custou a vida do rei essa decisão dele. Começou muito bem, honrando a Deus, cumprindo princípios, ensinando a palavra de Deus em todo lugar, até tomar uma decisão muito importante sem antes perguntar para o Senhor. Que as suas decisões, antes de serem tomadas, antes de apertar a mão do sócio, antes de qualquer coisa, primeiro seja conhecida a Deus. As suas súplicas precisam ser conhecidas. O desejo do teu coração tem que chegar nele primeiro. É no Senhor primeiro. Espera, deixa Ele te dar a resposta. E se Ele falar não, obedece. Ele fala não, fala, Deus, vai doer, mas eu vou cumprir. Mas não paga um preço que não é seu. Não pega, não carrega um peso que não é para você carregar. Não carrega uma carga que não é sua. Não enfrenta uma dificuldade que não é sua. Não enfrenta aquilo que o Senhor não te chamou para enfrentar. A palavra de Deus é a instrução para a nossa vida. Tem dúvida? Espera nele. Tem dúvida? Peça conselho vindo dele. Tem dúvida? Não faz. Senhor, eu preciso, Pai, mas eu não estou enxergando. O que fazer? O que fazer? Às vezes é preciso parar tudo. Não fazer nada e esperar. Preciso parar e esperar. Porque às vezes a emoção está falando tanto que dá vontade de tomar a decisão pela emoção. E quando tomamos uma decisão pela emoção, depois vamos olhar e vamos nos arrepender e falar: não poderia ter feito isso, eu não deveria ter feito, mas como eu dei a minha palavra, agora eu vou ter que cumprir. E às vezes vai ser muito difícil voltar atrás. O Senhor está dizendo: não assuma a responsabilidade que não é sua. Se o Senhor o chamou, a responsabilidade não é sua, mas o Senhor o chamou, te colocou para resolver, então vai, porque Ele está contigo. É Ele que vai te sustentar. Mas se Ele não tiver, não vá. Não vá, porque vai ser muito caro o preço. Vai ser muito caro. O Senhor está dizendo: não toma para você aquilo que não é seu. Não entre em luta que não é para você entrar. Mas se Ele te chamou para entrar numa luta, entra, vai, porque Ele vai te sustentar, Ele vai te dar a vitória, Ele vai te levantar, Ele vai te honrar, Ele vai te prosperar, Ele vai fazer coisas poderosas se Ele estiver com você. Mas a dificuldade nossa é esperar Deus falar, porque às vezes a gente fala e Deus não responde na hora. Mas Deus não falou nada, faz 2 horas que eu orei, mas aí eu vou tomar minha decisão. Então você não quer o conselho de Deus, você já está com a decisão tomada. Não precisa. Josafá já tinha tomado a decisão dele. No meio do caminho ele fala: será que tem um profeta aí? Ele não podia ter feito lá no começo? Será que tem um profeta aqui para me falar o que eu tenho que fazer? E nós fazemos exatamente assim.
Às vezes tomamos a decisão e vemos que erramos lá na frente. Ai meu Deus, e agora? O que fazer? O Senhor está falando, antes de tomar a decisão, eu preciso enxergar se isso é de Deus. E se não é de Deus, eu não vou tomar essa decisão, enquanto eu não ter paz para tomar essa decisão. Se coloca de pé, igreja. Se coloca de pé. Se coloca de pé, se coloca na presença dEle. Fala com Ele. Fala aí com o Senhor. Fala aí com o Senhor, porque tem coisa que a gente não entende, mas tem coisa que a gente entende. Tem coisa que o profeta não precisa falar, eu já sei que não posso fazer. Tem coisa que a palavra não precisa falar, é óbvio, não precisa se ajuntar com aquilo que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Deus, porque nós queremos aprender todo dia com o Senhor. Todos os dias, ó Pai, nós queremos descer até a Tua palavra, Deus. Nos render aos Teus pés, ó Pai. Para sentir, ó Deus, paz no coração a tomar qualquer decisão. Pai, nos ensina a viver de acordo com essa palavra, Pai. Que nós possamos, antes de tomar qualquer decisão na vida, Pai, colocar diante do Senhor. Entregar nas Tuas mãos e pedir a Tua direção, Senhor. Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos pelas decisões erradas que tomamos na vida. Perdoa-nos, ó Deus, para entrar em guerras, em lutas que não era para ter entrado. Perdoa-nos, Senhor, porque nós tomamos decisões que o Senhor não está nessas decisões. Perdoa-nos, Senhor, porque nós colocamos a nossa vida em risco para defender alguém que o Senhor já reprovou. Perdoa-nos, Senhor, porque nós somos falhos e não conseguimos entender o Teu agir. Perdoa-nos porque nós olhamos a Tua palavra e muitas vezes agimos contrário a ela. Quero Te pedir sabedoria, Pai, entendimento, ó Deus, discernimento, ó Pai, para não falhar com o Senhor, para não pecar contra o Senhor, para não pecar contra a Sua palavra. Perdoa-nos por tomar decisões erradas. Perdoa-nos, Senhor, para fazer amizades erradas. Perdoa-nos, Senhor, para não andar de acordo com a Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, para andar com pessoas que não aprovam a Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, porque nós conhecemos a Tua palavra e agimos muitas vezes contra aquilo que o Senhor reprova, Deus. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por ser tão fraco. Perdoa-nos, Senhor. Nos ensina a ser como Josafá foi no começo, Pai. No começo ele honrou o Senhor. No começo ele aplicou o coração à Tua palavra. No começo ele engrandeceu o Teu nome. No começo, Senhor, ele ensinava a Tua palavra por onde ele andava. No começo, Senhor, ele usava a autoridade que ele tinha para levar a Tua mensagem, para honrar o Senhor, para abençoar as pessoas. Pai, nós queremos viver assim, abençoando as pessoas, prosperando e honrando o Teu nome, Pai. Nós não queremos tomar decisões que não Te agrada. Nós não queremos nos afiliar com pessoas que o Senhor reprova. Não queremos mais, Senhor. Não queremos mais, ó Deus, viver de aparência, mas nós queremos viver de verdade na Tua presença, Pai. Nós queremos abraçar a Tua palavra, Deus. Nós queremos catar, ó Deus, e viver uma vida que o Senhor colocou para que nós pudéssemos viver e lutar por ela. E não viver, Senhor, de acordo com a vida daquele que não tem nada com o Senhor. Perdoa-nos pela nossa grande falha, Pai. Nos perdoa, Deus, por não saber tomar a decisão certa na hora certa, Pai. Perdoa-nos por tomar decisões erradas no momento que era para ser certo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Nós queremos acertar, Deus. Nós queremos tomar as decisões que vão Te agradar. Nós queremos tomar decisões que vão Te agradar. Nós queremos, ó Pai, nos afiliar. Nós queremos nos juntar com pessoas que agradam, que têm os mesmos princípios do Senhor, o mesmo princípio que nós. Nós queremos honrar o Senhor por onde andarmos, ó Pai. E quando tomamos decisões, ó Pai, dessa maneira, desse nível, ó Pai, de pessoas que não Te agradam, nós estamos desagradando o Senhor, estamos correndo um risco muito grande. Perdoa-nos e nos livra dessas situações, Senhor. Nos dê sabedoria, Pai, para tomar decisões certas, na hora certa, para engrandecer o Teu nome e exaltar o Teu nome, Senhor. Por mais pequeno que sejamos, Pai, nós queremos o engrandecer. Nós queremos tomar a decisão certa que vai alegrar o Teu coração.
Nós queremos tomar decisões corretas que o Senhor vai olhar e vai se alegrar, Senhor. Nós queremos alegrar o Teu coração, Pai. Nós queremos, ó Deus, com a nossa vida, com o nosso ser, com os nossos negócios, com tudo aquilo que nós colocar nas nossas mãos, alegrar o Teu coração. Ah, Senhor, nós não queremos, ó Pai, que o profeta venha até nós para nos repreender, mas nós queremos alegrar o Teu coração, porque estamos fazendo de acordo com a Tua vontade, Pai. Ensina-nos a fazer de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Não nos deixa viver pecando, não nos deixa, Senhor, viver tomando decisões erradas, para que possamos nos comprometer lá na frente, para poder envergonhar o Teu nome. Perdoa-nos e nos ajuda a engrandecê-lo a cada dia mais, Senhor. Que o Teu povo possa engrandecê-lo por onde andar, que nós possamos andar e a luz do Senhor possa estar resplandecendo, Pai. Que a alegria do Senhor esteja cada dia mais sobre nós. E quando tomarmos decisões na nossa vida, Pai, o rosto do Senhor esteja alegre para conosco. A alegria do Senhor esteja sobre nós. Nós te pedimos sabedoria do alto, sabedoria do céu, sabedoria do Senhor para tomar decisões. Ah, meu Pai, nós precisamos, Pai. Não conseguimos, Senhor, muitas vezes não conseguimos, Pai, te agradar. Eu te peço, ajuda-nos nas nossas fraquezas, ajuda-nos.